E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje falando dessa pesquisa que inclui a própolis vermelha no protetor solar. O nosso bate-papo com Juliana Cardoso, que é diretora de pesquisa lá da Universidade Tiradentes. A gente estava falando aí no final do bloco anterior, Juliana, sobre a questão do prazo de validade do protetor solar. Todo produto, né, não só o protetor solar, seja ele alimento, cosmético ou medicamento, é feito através do guia da Anvisa um estudo de 24 meses para a gente ver quanto tempo ele vai... Porque toda substância química ela pode se degradar. Então, eu quero saber, em condições diferenciadas, né? Então, numa umidade alta, numa temperatura alta, será que ela consegue manter a qualidade dela até o final? Então, depois que a gente viu que aquele produto tem efetividade farmacológica ou biológica, eu vou, então, estudar qual a melhor embalagem, como ele vai ser colocado, porque a embalagem, né, pode ser de plástico, pode ser de vidro. Então, qual a melhor embalagem? Eu vou ter que fazer uma embalagem âmbar, ou seja, aquela fechadinha toda, né, para protegê-lo ou não? E aí, assim, a gente vai estar escolhendo a melhor forma de estar apresentando o produto para o mercado com segurança. E aí, quando você está falando uma série de itens sobre a pesquisa de um produto, a gente fica assim impressionado, porque geralmente as pessoas têm ilusão de, olha, encontrou um produto, não, fez ali a mistura e lançou no mercado. Não é assim. Não é. Porque da indústria até na mão do consumidor vai um tempo, né? Sai da indústria, vai para o distribuidor vai para as farmácias, para os supermercados, para depois você chegar na tua casa. Então, desse tempo, no mínimo 6 meses aí andando, né? Então, eu preciso garantir que depois a pessoa ainda tem mais um ano e meio para usar ele, né? Um ano. Tem um outro fator que você estava falando, aí um outro item que está na pesquisa, que é ali o índice da própolis no protetor. Sim. Se é 1%, 2%, 3%? Quando a gente fez o primeiro estudo, né, a gente percebeu que a benzofenona no mercado é usada a 6%. A benzofenona na própolis, a própolis vermelha a gente tem usado com 1,5%, 2,5% e 3,5% nós testamos. E o 1,5% já deu um resultado muito positivo. Então agora a próxima etapa é ver qual a menor concentração de própolis que eu posso usar para ter o mesmo efeito. E com isso eu diminuo o custo e aumento a segurança. Você estava falando também, um outro fator, que esses pesquisadores, nessa pesquisa específica da própolis vermelha, tem pesquisador da Unicamp, tem pesquisador de Sergipe, essa parte mesmo desse grupo, desses voluntários, do acompanhamento, da utilização, caso essa autorização seja dada. Isso vai ser feito em que estado? Vai ser feito todo aqui em Sergipe. A Unicamp ela ajudou na parte de caracterização química, então quem são os compostos presentes. E agora a parte de desenvolvimento é feito todo aqui na Universidade Tiradentes com um grupo sergipano. Você estava falando antes também, Juliana, diversos pontos que também são observados em uma pesquisa como essa. Da parte de envelhecimento, né? E a parte anti-inflamatória. Tudo isso vai ser abordado na hora que a gente começar a fazer os ensaios com os humanos. Então, a gente vai ver se realmente vai estar protegendo, se a gente vai ter a vermelhidão, então quanto tempo, né? E a concentração. Qual a concentração? É melhor 1,5%, é melhor menos, se a gente consegue estar diminuindo essa concentração. Em Brejo Grande, Juliana, você falou que assim, há um potencial muito grande, mas ainda não há produção da própolis vermelha. Em que etapa esse incentivo deve se encaixar? Primeiro, com a autorização dada, a pesquisa feita e aí aprovado esse efeito da própolis vermelha no uso no protetor solar. Olha, para você ter uma ideia, em Alagoas hoje a própolis vermelha é vendida a R$700 o quilo. É muito caro. Então existe um potencial de mercado muito grande. E como é uma coisa que vai ser produzida na natureza, só nós vamos poder produzir, ou seja, só o litoral nordestino. Então existe um potencial. Agora o sergipano, né, o grupo lá de Brejo Grande precisa despertar para esse potencial e precisa entender que pode sim. Existiram já alguns projetos de pesquisa junto com a FAPTEC, com o apoio do governo estadual, para incentivá-los. Mas ainda assim o pólen está sendo mais interessante, então eles ainda não buscaram. Mas a gente está sempre ali pedindo ajuda, né? Existem alguns líderes, muito, né? Juscelene, ela sempre trabalha lá estimulando os apicultores a estar produzindo, mas em Brejo Grande ainda não tem um potencial de produção para mercado. Pela sua experiência, verão de 2017, a gente já deve estar com esse produto no mercado?
ou a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais? Eu acho que vai aguardar um pouquinho mais. A gente vai estar já ele prontinho quase, mas eu acredito que a gente vai ser verão de 2018. Porque só, além do teste, tem todos esses processos Isso. que você vem falando. Como é que ficou dividido, por exemplo, essa pesquisa, esse teste, por exemplo, com essa autorização, quando ela vier a ser dada, esse teste em humanos, ele vai ser acompanhado, vai ser realizado e acompanhado aqui no estado de Sergipe. Isso. A Unicamp ficou com que parte? Parte química. Então, foi assim que vocês se dividiram, Unicamp com a Na parte verdade, química? terminou uma etapa e agora está começando outra etapa, porque são vários projetos, né? E cada projeto tem uma equipe. Por exemplo, agora com o teste em humanos entra médicos, entendeu? Porque aí cada uma vai ter uma característica e uma necessidade disso. Você explicou aqui logo no início da entrevista que essa própolis vermelha é aquela que fica ali Na região ao redor ali, que como se fosse a proteção da colmeia. Isso. Não é isso? Então, ela é mais difícil de ser produzida? Ela demora mais tempo? Qual é essa relação? Não. Ou não? A palavra própolis significa proteção da colmeia. Então, seja ela verde, seja ela vermelha, é própolis. Qual a diferença? É das árvores que estão ao redor da colmeia, onde a abelha vai buscar os componentes. Então, por que a vermelha é mais exótica, vamos dizer assim, tem menos? Porque ela é produzida no litoral. Né, e pouco explorada. Antigamente era produzida mais nas fazendas, né, nos laranjais, então, onde tem mel de laranjeira, onde vai ter apicultor, vai estar sendo produzido. Então, a própolis vermelha ela vem como 13º tipo. Existem 13 tipos de própolis no Brasil. Né? A mais comum é a verde, que eu citei. Mas a vermelha é a 13ª classificada no início da década passada. E aí ela vem sendo explorada de 2006 para cá, como um produto diferenciado. Tem um valor, você trouxe o valor da própolis vermelha, tem um valor da verde para a gente fazer uma comparação? 300. Ou seja, a própolis vermelha mais do dobro do valor. Mais do dobro. E existe um potencial de mercado altíssimo. Ou seja, tem um potencial de mercado, isso precisa ser incentivado, porque isso é geração de emprego, isso é geração de renda, isso é um incentivo à questão da agricultura familiar e todos aqueles fatores que a gente já vem tratando aqui. Isso é um projeto em benefício da saúde da população como um todo. Já imaginou a gente estar vendo o nosso produto aqui, produto feito com a própolis vermelha, protetor solar, aí distribuído pelo mundo inteiro? É, muito bom. E aí, essa questão dessa visão, dessa distribuição e desse mercado lucrativo, que pode ser essa questão da própolis vermelha no protetor solar, é que indústrias já te procuraram. Sim, depois de uma pequena divulgação que a gente fez no site do ITP, uma indústria paulista já me procurou. Eles estão vindo agora para a Unit no final do mês, onde nós vamos fazer a apresentação. Esse produto já foi feito um depósito de patente, né? E aí a gente pode estar, de repente, surtindo algum efeito aí da indústria querer aportar recursos também, porque para pesquisa a gente precisa de recurso financeiro. Né? E aí, se tiver um aporte financeiro, de repente a gente pode estar acelerando esse processo. Ou seja, já tem interesse do mercado, já tem uma pesquisa em andamento, tudo para dar certo. E aí, claro, mais uma vez a gente reforça, vai precisar aí do incentivo para transformar potencial em produção. Isso. Principalmente em Brejo Grande. Tem alguns outros locais que isso possa ser incentivado? Então, na verdade, o que eu conheço aqui é em Brejo Grande que produz, porque em outros locais não vai estar produzindo própolis vermelha, porque depende de uma plantinha que chama rabo de bugio, né? Que é a precursora dessas substâncias, que é a que vai produzir a resina. Ou seja, então, onde tiver essa planta, é possível produzir própolis vermelha. E aí há possibilidade, por exemplo, havendo interesse, claro, e a parceria, de estimular a plantação desse rabo de bugio para incentivar a fabricação da própolis vermelha? Se tiver interesse, sim. Né? Inclusive, o presidente da Federação Apícola é sergipano, né? O doutor Aragão é sergipano e faz todo um movimento ajudando a gente. Né? Nós temos uma grande interação com o setor apícola e ele dá uma força bem grande para que isso ocorra. Juliana, muito obrigada pelas informações. E assim, por essa boa notícia, é muito bom a gente ver as pessoas do nosso estado fazendo pesquisas aí, mais uma vez, tipo exportação. Muito obrigada. E a nossa entrevista de hoje fica por aqui, mas temos ainda o quadro Fica a Dica que você acompanha a partir de agora e a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário aqui na sua TV PRP, a partir das 13h30.
Oi, sou Yara Carnaúba, nutricionista Divina Providência, e hoje a nossa dica vai ser uma fruta da estação, o abacate. Sabe qual é, né? Então, você sabia que ele é rico em fibra, ajuda ao bom desenvolvimento do intestino, ajuda a diminuir o colesterol ruim, o triglicérides, ajuda a aumentar aquele colesterol bom. Ele contém várias vitaminas, cálcio, potássio, é bastante nutritivo. E o que é melhor, na quantidade correta, ele ainda ajuda na saciedade, ou seja, no controle do peso. Ele contém aquela gordurinha chamada gordurinha do bem, que a gente encontra no azeite, que previne as doenças cardiovasculares, não é isso? Pode ser consumido de várias formas, batido com leite ou na forma de mousse, com iogurte, pode colocar umas castanhas de caju ou pedacinhos de cacau. Simples assim, na proporção por semana, a gente usa 2 a 3 colheres por vez, no máximo isso. Não vamos passar disso para que a gente possa aproveitar bem das vitaminas que ele contém. Vamos aproveitar com moderação para poder usufruir apenas os benefícios dessa fruta, tá certo? Sou Yara Carnaúba, essa foi a nossa dica de hoje aqui no Utilidade Pública. Até a próxima!